Acho que é uma tarefa difícil, é um trabalho difícil. E por isso é importante que se paute por uma métrica. É importante que não se repitam os erros do passado. Ministro. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, se disse, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Gilmar Mendes ontem foi ao programa Roda Viva da TV Cultura, tentou dar uma invertida no seu colega ministro André Mendonça, mas acabou mesmo foi mostrando os próprios intestinos. Eu sou Kátia Magalhães, advogada, você está no canal Kátia Magalhães, fique aqui comigo uns minutinhos, hoje uns minutinhos além do habitual, e vamos esmiuçar os podres do sincericídio do pavão Gilmar Mendes, que parece ter ficado no lugar de Barroso, né? Barroso era o típico peixe que morria pela boca, pela língua, e parece que Gilmar assumiu esse lugar. Gilmar também está morrendo pela boca, também está entregando não os seus vícios, seus erros crassos, mas sim os seus malfeitos. Antes de mais nada, pessoal, Gilmar Mendes é um juiz de cúpula e não poderia, sob hipótese alguma, ir à mídia dar entrevista sobre um caso em andamento. Quero me referir ao inquérito do Master. Ele é proibido, existe uma vedação absoluta na lei orgânica da magistratura que o impede de comentar o curso de processos de investigações em andamento e também o impede de comentar em público votos, decisões de outros togados. Portanto, Gilmar já começou o programa em dupla falta. Primeiro, pelo próprio fato de ter ido ao programa e de ter aceito comentar casos em andamento. Se perguntado, ele deveria ter se recusado, manifestado uma recusa absoluta. E, em segundo, caiu na tentação, na própria tentação da vaidade, e aceitou falar mal, criticar o voto de um colega de corte, o que também é proibido pela lei orgânica da magistratura. Mas não só. Gilmar, esse togado que adora odiar a Lava Jato, que adora vociferar contra as prisões preventivas da era lavajatista, que adora vociferar contra Moro e Dallagnol, Gilmar foi emparedado, ainda bem, parece que a nossa grande mídia começa a renascer, começa a ressurgir. Gilmar foi emparedado pela jornalista Maria Cristina Fernandes sobre um duplo padrão utilizado na dita trama golpista. Olha aí, Gilmar, frente a frente com Maria Cristina, dá uma olhada. Que também foi acusado de perpetrar muitos abusos, que foi o inquérito do golpismo, o inquérito do 8 de janeiro. Se a gente pega, por exemplo, a delação do coronel Cid, né? Esta delação teve 5 versões, ele ficou 3 meses preso, depois ele foi solto, fez o acordo, depois ele voltou para a prisão. Foi uma delação de idas e vindas, né, que teve bastante polêmica. A gente não vê, quando o senhor faz referência aos excessos, o senhor sempre inclui a Lava Jato e nunca inclui o inquérito do golpe. O senhor acha que esta métrica não deveria ser estendida também ao inquérito do golpismo? Da Lava Jato eu participei do julgamento. Como estou participando agora deste caso da Compliance Zero. O outro caso ocorreu na primeira turma e eu só acompanhei pelas suas críticas ou suas análises pelos jornais. Gilmar disse que só soube do andamento da evolução do caso da trama golpista pelos jornais. Mentira! Gilmar mente
E Gilmar Mendes mente, e eu tenho as provas, em primeiríssimo lugar, os abusos cometidos por Alexandre de Moraes contra Mauro Cid, as ameaças feitas por Alexandre de Moraes contra o Coronel Cid, então delator, elas foram registradas em vídeos e vídeos que circularam amplamente pela internet, vídeos que registraram o chamado fato notório, que de tanta notoriedade midiática chegou até a independer de prova, fato notório. E aí Gilmar Mendes, juiz, que deveria conhecer esse conceito de fato notório, e conhece, vem a público pagar o mico e dizer que não sabia de nada, que não soube dos abusos, não soube da coação praticada por Alexandre de Moraes contra Mauro Cid. Mas não é só isso. Tem outra prova que eu acabei de resgatar com exclusividade para você. Olha aí, reportagem da Folha de São Paulo, da época, da data do julgamento do núcleo 1 da dita trama golpista. Qual era o único togado presente lá ao julgamento da primeira turma e que não pertencia à primeira turma? Era exatamente Gilmar Mendes. Gilmar Mendes fez questão de prestigiar, bem entre aspas, esse julgamento politiqueiro, julgamento todo enviesado, todo irregular, esse sim nulo, Gilmar Mendes fez questão de prestigiar. E o que eu quero dizer com isso e provar com isso? Que Gilmar Mendes esteve lá durante a proclamação do resultado do julgamento. Gilmar Mendes presenciou os debates, aliás, todo mundo pôde presenciar, já que eles foram televisionados pela TV Justiça. Gilmar Mendes presenciou os debates, presenciou o relatório de Alexandre de Moraes, inclusive sobre todas as nulidades alegadas em relação à delação de Cid. Gilmar Mendes presenciou as sustentações dos advogados que arguíram essa nulidade das delações por terem sido múltiplas delações e realizadas sob pressão lá do togado, do poderosíssimo togado, e Gilmar Mendes estava fisicamente na proclamação do resultado. Não podia alegar que não sabia de nada, mas paga esse mico e antecipa em rede nacional. Ontem foi o que ele fez durante o programa Roda Viva, antecipou o fim lá da Operação Compliance Zero, o fim do caso Master, ao dizer que a delação de Vorcaro possivelmente já era. Olha só, um juiz integrante da segunda turma que, se houver algum tipo de proposta de delação, e se a delação vier a ser homologada por André Mendonça, vai ter que votar nesse caso aí da delação para aprovar a homologação ou para rejeitá-la. Mas Gilmar, para variar um pouquinho, já antecipa a sua posição e ele mesmo, para usar uma linguagem do futebol, ele mesmo cava o seu próprio impedimento, já que você aqui, nosso tradicionalíssimo frequentador, você sabe que juiz não pode se manifestar sobre fato acerca do qual ele já tenha manifestado a sua opinião prévia. Então, Gilmar cavou o seu impedimento. E se nós tivéssemos PGR, nós teríamos ali a PGR questionando a atuação de Gilmar Mendes, nesse caso Compliance Zero, nesse caso Master. Mas não, o que nós temos na PGR é alguém umbilicalmente ligado a Gilmar, seu amigo e sócio de longuíssima data. Então, não esperem que a PGR faça esse tipo de questionamento. O que nós vimos e continuamos a ver foi um ataque covarde de Gilmar Mendes ao seu colega André Mendonça, que ele acusa de ter incorrido em erro crasso. E que erro crasso teria sido esse? Teria sido uma alusão feita por Mendonça lá naquele polêmico julgamento sobre a manutenção das prisões de Henrique Vorcaro, pai de Vorcaro, e de outros membros da turminha Master. André Mendonça teria dito que teria recebido um advogado com uma proposta de uma delação parcial. Mas observe,
Gilmar Mendes, se fosse um juiz muito preocupado com a legalidade dos seus atos, com a institucionalidade, e se efetivamente tivesse detectado pelo menos a suspeita do tal erro crasso, ele teria a obrigação de ter suscitado o assunto lá no julgamento, olho no olho com André Mendonça. Mas lá no olho com André Mendonça, Gilmar Mendes não teve essa valentia toda, né? Ele não fez o que teria de ter sido feito no caso do tal erro crasso. Ele não fez isso no tribunal, saiu de rabinho entre as pernas e foi à mídia, olha só, transferiu para a mídia, fez da mídia o seu palquinho de uma farsa que ele não teve coragem de fazer lá no tribunal. E por que não teve coragem? Porque ele sabe que não tem nulidade coisíssima nenhuma. Ele sabe apenas que o ministro Mendonça relator tem recebido a visita de um advogado. De modo algum, o ministro Mendonça relatou e nem relataria que estaria transacionando uma delação premiada. De jeito nenhum, não relatou. Ele sabe, o ministro Mendonça sabe, o ministro Mendonça tem agido com muita correção, ele sabe que lá a lei da delação premiada, a lei das organizações criminosas, ela proíbe que o juiz participe da negociação de delações. Portanto, o que Gilmar Mendes fez foi criar um factoide, criar uma narrativa sobre algo que não existiu, sobre algo que ele não provou, e foi ali caluniar o seu colega André Mendonça, e caluniar nem no tribunal, caluniar na mídia, né, no espaço onde Gilmar parece sentir bem mais confortável. Pessoal, assim como Gilmar Mendes matou, Gilmar Mendes tem lá o DNA de assassino da Lava Jato. Assim como ele matou a Lava Jato, ele já se prepara aos poucos para matar o Master. Claro, né? As investigações envolvendo o caso Master parecem ser muito inconvenientes para a pessoa Gilmar Mendes, mas esperamos, e pelo menos no que depender da gente aqui no canal, nós vamos comentar e nós vamos dar toda a força aos togados que se opuserem a essa muralha de Gilmar Mendes, a essa muralha de impunidade, de complacência para com a criminalidade grossa e para com a criminalidade do colarinho branco. No que depender de nós aqui, nós daremos sempre, hoje sempre, força à bela atuação do ministro Mendonça, enquanto estiver atuando com a correção que tem mostrado, vamos dar força à atuação do ministro Fux, vamos noticiar tudo e vamos seguir escancarando os erros crassos de figuras como Gilmar Mendes. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado demais desse vídeo, deixe seu like, sua curtida, seu joinha, compartilhe a exaustão o link desse vídeo, sobretudo e mais importante, inscreva-se aqui no nosso canal, a gente precisa da sua força, da sua inscrição, do seu apoio para crescer, para fazer reverberar ainda mais, cada vez mais, a nossa voz livre, independente, e vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.